E aí, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Seguinte, meu nome é Larissa Gomes, eu sou professora de Química e esse aqui é mais um vídeo de Química Básica no meu canal. Para quem não estava aqui no vídeo passado, nós falamos sobre a tabela periódica e a divisão dela em metais, ametais e gases nobres. E falamos também das propriedades que cada uma dessas classificações tem dentro da tabela periódica. Então, para você que não assistiu esse vídeo, eu deixo aqui no card para você ir lá assistir e depois você volta a assistir esse vídeo aqui. Bom, na aula de hoje nós falaremos sobre a distribuição eletrônica e como nós faremos a distribuição eletrônica para átomos neutros. Então, vamos para o que interessa, que é a nossa aula de hoje. Então, algumas aulas passadas, nós falamos sobre os modelos atômicos, certo? Falamos sobre o último modelo atômico que eu comentei com vocês, foi o modelo do Niels Bohr. O modelo do Niels Bohr, os átomos, eles tinham algumas camadas de energia, então os elétrons ficavam distribuídos em algumas camadas. E eles podem realizar um negócio chamado salto quântico, em que os elétrons eles podem saltar de uma órbita para outra e assim sucessivamente. Eles podem ir de uma órbita menor para uma órbita maior ou de uma órbita maior para uma órbita menor. Então isso acontece de acordo com o salto quântico. Bom, e a eletrosfera, de acordo com o Niels Bohr, ela tem 7 camadas. Essas camadas são identificadas por letras, que eu falei para vocês, que eram as letras K, L, M, N, O, P e Q. Cada camada, hoje, a gente representa por um número, que a gente chama de nível de energia. Então, a gente vai ter os níveis de energia, e cada nível de energia, que representa uma das camadas do Niels Bohr, cada nível de energia vai ter uma determinada quantidade máxima de elétrons que pode ocupar. Então, aqui eu coloquei para vocês um esquema, que é o seguinte, ó, ele relaciona o nível de energia, a camada, e o número máximo de elétrons que aquele nível pode comportar. Então, ó, a camada K, ela corresponde ao nível 1, a L é o nível 2, a M é o nível 3 e assim sucessivamente, até chegar a Q, que corresponde ao nível 7. Cada camada dessa daqui, cada nível de energia, comporta uma quantidade máxima de elétrons. Então não pode caber mais elétrons do que isso. Pode ter menos? Pode, mas mais do que isso não pode. Então a camada 1, o máximo que ela comporta aqui são 2 elétrons. A camada 2 são 8, a camada 3, 18, a camada 4, 32, a camada 5, 32, a camada 6, 18 e a camada 7, 8. Então, cada camada vai ter a sua quantidade máxima de elétrons que pode comportar. Mais do que isso, não pode. Esses são valores reais de quantidade de elétrons, mas nós temos um valor que é o valor teórico. Esse valor teórico ele foi definido pelo Robert Heidelberg. E ele dizia que a quantidade máxima de elétrons que cabe dentro de um átomo é dada por essa expressão aqui, ó. Então, o número máximo de elétrons é dada pela expressão 2 vezes n elevado ao quadrado, em que esse n aqui é o número da camada, então varia de 1 a 7, ok? Então 2 elevado a n ao quadrado. Só que o que acontece? Quando você coloca, por exemplo, o número 5 aqui no n, então fica 2 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, então você teria aqui 2 vezes 25, que daria 50 elétrons. Então, por exemplo, na camada 5, você teria 50 elétrons nessa camada, fora os elétrons que já estão nas outras camadas anteriores. Então, só nessa camada você teria 50. Se o seu n fosse 6, então 2 vezes 6 ao quadrado, isso aqui vai dar 2 vezes 36, que dá 72 elétrons nessa sexta camada. Na camada 7, então 7 ao quadrado, então dá 2 vezes 49. Que dá 98. Então você teria na última camada 98 elétrons. Esses valores, eles são valores muito altos para os átomos que a gente encontra hoje. Então a gente não tem átomos que tenham essa quantidade suficiente de elétrons para preencher os níveis 5, 6 e 7. Então por isso que a gente fala que esses valores que o Robert Heidelberg ele definiu são valores teóricos, tá? E os valores reais estão aqui nessa tabela. Bom, lembra que eu falei para vocês nos vídeos passados, no vídeo de modelos atômicos, que eu falei sobre o modelo do Bohr
e eu falei sobre o salto quântico e falei sobre o espectro de energia, né? Esse átomo, quando ele realiza o salto quântico, né, que é o salto que ele faz de uma órbita para outra, se ele está saltando de uma órbita de maior energia para uma órbita de menor energia, quando ele faz esse salto, ele libera energia, ok? Liberando essa quantidade de energia, como que ela vai ser liberada? Na forma de luz, ok? Então, cada átomo vai ter um negócio que a gente chama de espectro, ok? Os átomos vão ter esse espectro de luz aí. Então, eles vão liberar energia conforme eles vão saltando de órbitas, e essa liberação de energia é feita na forma de fótons, que são partículas que emitem luz, beleza? Estudando esses espectros de energia, um cara chamado Arnold Sommerfeld, em 1916, o Sommerfeld ele estava analisando esses espectros. Então aqui eu tenho os espectros do átomo de hidrogênio, de hélio, de neônio e de mercúrio. Esses espectros mostram as cores que esse átomo pode emitir quando ele faz o salto quântico. E ele percebeu, analisando esses espectros, que estão vendo essas faixas maiores que a gente tem? Então aqui tem uma azul, aqui tem uma azul mais escura, aqui tem uma roxa, aí aqui tem uma vermelha. Ele analisava cada risquinho desse e ele percebeu que ao lado desse risquinho tinham risquinhos menores, tá? Que emitiam espectros mais curtos, né? Mais finos. Então, baseado nesses espectros que ele observava, o Arnold Sommerfeld ele sugeriu a existência de regiões menores dentro de cada nível de energia do átomo, que ele chamou de subníveis de energia. Então aqui, vou montar para vocês a tabelinha com o subnível e o número máximo de elétrons. Então nós temos 4 subníveis de energia. Então aqui nós vamos ter 4 subníveis que são representados por algumas letrinhas. Então o primeiro subnível é representado pela letrinha S, o segundo pela letrinha P, o terceiro pela letrinha D e o último pela letrinha F. Então S, P, D e F. Então esses são os 4 subníveis de energia. E cada subnível de energia também comporta o número máximo de elétrons. Então, para o subnível S, o número máximo de elétrons será 2. Para o subnível P é 6, para o D é 10 e para o F 14. Então nós temos S. E para cada subnível desse daqui a gente vai ter uma representação. Então, como que será a representação? Você vai pegar a letrinha e escrever ela, e você vai pegar a quantidade máxima de elétrons que ela tem e vai colocar aqui em cima, do lado direito em cima. Então S2, aqui P6, aqui D10 e aqui F14. Ok? Então essa é a representação de cada subnível de energia. Então, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você está achando das aulas, compartilha com um amigo seu e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis, fui!